O mendigo negro que comeu o bolo do milionário numa história real que ninguém esquece. Foi numa noite agitada em São Paulo que a cidade, com todo o seu frenesi, recebeu um dos eventos mais inusitados do ano. A festa de aniversário de Henrique Castilho, o carismático CEO da Corporação Castilho, estava a todo vapor quando algo bizarro aconteceu. Entre a multidão elegante, decorada de ternos e vestidos luxuosos, um mendigo, negro e com um olhar penetrante, entrou despontraído na sala, como se estivesse invadindo a realeza. E assim, com um sorriso travesso, ele avistou o enorme bolo de aniversário, recheado de decadência, e não pôde resistir. Henrique, esse milionário que todos desejavam se aproximar, estava sentado entre pessoas influentes. Mas sua atenção se dividiu. Ele percebeu o mendigo com a mão quase imunda, quase tocando o bolo. O que veio a seguir ninguém esperava. Uma explosão de risadas, aplausos e um misto de choque tomou conta do ambiente. O mendigo, sentado à mesa de honra, sorriu, acenou como se fosse um colega e, cuspindo a fatia de bolo, soltou um parabéns em tom de brincadeira. A cena ficou gravada na memória coletiva, mas o que ninguém sabia era que essa noite mudaria a vida de Isadora Fernandes, a jovem advogada. Cheia de idealizações sobre o que era ter uma vida equilibrada, cumpria um roteiro meticulosamente organizado, ditado por sua mãe, Dona Marta. Aos 24 anos, Isadora vivia sob a pressão de ser a filha perfeita, que encontrasse um amor que durasse para sempre, enquanto sua carreira progredia a passos largos dentro de um escritório de advocacia famoso. Ela estava entorpecida na rotina, mas entregou-se ao encontro às cegas, arranjado pela mãe, e se viu cercada por um misto de nervosismo e expectativa. A revelação? Sentou-se à mesa com ninguém menos que Henrique Castilho, o homem por trás da fortuna que dominava seu novo emprego. Mas nada disso, é claro, ela sabia naquele momento. As noites passavam entre risos, sussurros e furtivas trocas de olhares. Enquanto Isadora se encantava com um homem que, embora misterioso, a fazia sentir-se livre. E então, em uma noite impulsiva, após algumas taças de vinho, sem se importar com a situação, incentivada pela atmosfera leve, Isadora começou a cantar parabéns para Henrique, à mesa de seus amigos. O impacto foi imediato. Ao descobrir que seu novo amor é também seu chefe, sua vida desmoronou por um instante. Os segredos de Henrique, suas raízes e o peso de uma herança familiar que ele tentava esconder se tornaram uma sombra que pairava sobre eles. Enquanto isso, a saúde de Dona Marta piorava, tornando a pressa e a pressão de Isadora ainda mais intensas. O dilema crescia. Deveria se afastar ou lutar por esse amor? No centro de toda essa bagunça emocional, Henrique surgia como um apoio que Isadora nunca imaginou precisar. Ele a lembrava que a verdadeira família era feita de escolhas e que amar era muito mais que estar dentro de padrões sociais. E ali estavam eles, em um reencontro carregado de significados, onde Henrique, que sempre a surpreendeu, sugeriu um pedido de casamento no mesmo restaurante onde tudo começou. A pressão apertava seu peito. Era amor ou impulso?
E essa revelação perturbadora sobre o passado de Henrique pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão pairava no ar. Aquela noite poderia ser mágica. Mas Isadora sentia um peso no peito. Henrique estava ali, tão real, tão próximo, mas a sombra do seu passado pairava como um manto escuro. Quando ele propôs o pedido de casamento, mesmo sob as luzes cintilantes do restaurante, o mundo ao redor dela girava. Era tudo tão perfeito? Ou era? Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou do lado de fora, interrompendo o encanto. O som de vidro quebrando e vozes alteradas invadiram o ambiente. Isadora, com o coração disparado, virou-se para ver o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas invadiu o restaurante, muitas delas com expressões de pânico. Não era só a festa que estava sendo perturbada. Algo muito mais sério parecia estar se desenrolando. A cena rapidamente se transformou em caos. Um homem, com um capuz cobrindo o rosto, colocou-se em pé no meio da sala. Ele olhou diretamente para Henrique como se o conhecesse. Os olhares se cruzaram e, nesse instante, Isadora percebeu a tensão entre os dois. E a surpresa! O desconhecido gritou: Henrique! Você não pode escapar do que fez! Os murmúrios cresceram entre os convidados. Isadora sentiu um frio na espinha. O que significava aquilo? O homem tirou o capuz e revelou um rosto familiar. Era Miguel, o antigo amigo da família de Henrique. Alguém que tinha sumido depois de um escândalo que ninguém se atrevia a mencionar. Você traiu todos nós. Sua ambição destruiu nossas vidas. Miguel brandiu um telefone na mão. Tudo isso foi você quem causou. Olhe o que você fez com nossa família. Isadora ficou paralisada. Henrique a olhou com uma expressão que misturava horror e raiva. Miguel, você não entende. Isso foi há anos. Eu não sou mais aquele garoto. A voz de Henrique tremia. O ambiente se tornava um turbilhão. Gritos de indignação e confusão ecoavam. Henrique tentou se aproximar de Miguel, mas o homem se afastou, apontando o celular para ele. E agora, Isadora? Você sabe quem ele realmente é? Esse homem que você está prestes a se casar? Um traidor! A sala silenciou abruptamente, todos esperando pela resposta de Isadora. O olhar de Henrique era um misto de desespero e súplica. Como tudo isso tinha acontecido? Como um momento tão especial se transformar em um pesadelo? As palavras de Miguel ressoavam como um eco dentro de sua mente, misturadas com os sussurros dos convidados ao redor. Traidor? A confusão tomou conta dela. Isadora havia se deixado levar pelas promessas de amor e felicidade. Mas agora, a realidade se desdobrava em um filme de terror. Ela precisava de respostas. Não podia permitir que aquilo a engolisse. Suas mãos tremiam, a garganta seca. Sair pela porta?
Encarar os dois homens em sua vida. O dilema a consumia. O que ela realmente sabia sobre Henrique? As supostas promessas de um amor verdadeiro pareciam estar se desmoronando diante dos seus olhos. Nesse instante, entre o caos e a dor, Isadora tomou uma decisão. Henrique, chegue mais perto! Ela gritou, sua voz firme, mas a incerteza transparecendo. Você tem algo a me dizer, e agora é a hora. O que realmente aconteceu no passado? Quem você é de verdade? O tempo parecia parar. As palavras das testemunhas misturavam-se ao murmúrio da festa, que agora se tornara um tribunal de incertezas. A expectativa na sala era palpável. Alguém estava com a vida à beira de um abismo. A verdade estava prestes a vir à tona. E tudo que Isadora conhecia poderia desmoronar. Henrique, chegue mais perto! Isadora gritou, sua voz vibrando no ar carregado de tensão. O olhar de todos estava fixo nela, em Henrique, em Miguel. O silêncio era palpável, como se o tempo tivesse parado. A expressão de Henrique estava presa em uma mistura de terror e desespero. Ele sabia que não tinha como evitar as respostas que Isadora exigia. E todos os olhos na sala eram como um peso insuportável. Isadora, Henrique começou, mas suas palavras falharam. Miguel riu, um riso que cortava o ambiente como um facão. Não era o riso de um homem feliz. Era o riso de alguém que se preparava para expor a verdade. Você vai se surpreender, Isadora, Miguel disparou. Henrique não é apenas um milionário que faz festas extravagantes. Ele é o responsável por tudo o que aconteceu com a minha família. Ele não é quem você pensa que é. A sala estava em chamas com murmúrios. O coração de Isadora disparou. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, tentando soergar sua voz. O aperto no peito só aumentava. Olhe ao seu redor! Miguel apontou para os convidados, muitos deles se afastando em uníssono, como se o ar tivesse ficado quente demais para suportar. Essas pessoas estão aqui para a festa, mas não sabem da mágoa, da traição. Henrique não construiu essa fortuna honestamente. Ele destruiu o que restou de nós. Um murmúrio de repulsa varreu a sala. O olhar de Isadora viajando entre Miguel e Henrique, enquanto sua mente lutava para conectar os pontos. Tudo parecia um quebra-cabeça horrível. Mas como? Que tipo de traição? E foi então que Miguel puxou algo do bolso de seu casaco. Era um envelope grosso. Ele abriu com uma expressão vitoriosa e se virou para ela. Olha aqui! Documentos que provam tudo. Ontem, eu soube que você estava na festa e trouxe isso. Essas são as evidências de fraudes! Mentiras que colocaram Henrique no topo, enquanto outras vidas foram destruídas. O murmúrio nas mesas se transformou em um clamor. Isadora sentiu seu estômago revirar enquanto os convidados se empurravam para ter uma visão melhor. Ela não queria acreditar, não queria ouvir, mas ao mesmo tempo havia uma necessidade ardente por respostas. Henrique, já tomado pela raiva e desespero, avançou em direção a Miguel. Você não sabe do que está falando! Isso foi tudo uma tragédia, um erro do passado. A indignação em sua voz era palpável, mas Isadora percebeu algo que a gelou. O que mais você não me contou, Henrique? Sua voz era calma, apesar do caos ao seu redor. O olhar dele desviava, e isso fez seu coração gelar. Ela não sabia por quê, mas uma sensação de déjà vu lhe invadia a mente, como se ecoasse na memória. Algo que não conseguia identificar. Henrique havia sido envolvido em um escândalo. O escândalo que ela apenas ouvira de relance.
E agora, eras de mistérios pesados cercavam a sala. Miguel, por que você tem isso? Isadora demandou. Miguel olhou com desdém. Porque alguém precisava expor a verdade. Enquanto alguns se divertiam em festas, eu vivia na miséria. E tudo culpa desse homem. Um estrondo no fundo do restaurante cortou a tensão como uma lâmina. O vidro se quebrando ecoou, fazendo todos virarem a cabeça para o movimento. A porta principal se abriu com um estalo alto e um grupo de homens armados entrou, seus rostos cobertos por máscaras. Os gritos se multiplicaram e o pânico tomou conta da sala. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas a presença deles fazia o ar ficar pesado. Isadora sentiu o dilema crescer. A verdade que se transformara em um pesadelo e o perigo tangível agora diante dela. Eu não sou quem você pensa. Isadora olhou para Henrique, seus olhos fervilhando em um conflito. Mas quem é você realmente? E com essa pergunta pairando no ar, a sala mergulhou em uma nova crise. As promessas de amor, a busca por respostas. Tudo se tornava uma batalha pela sobrevivência. Enquanto o caos aumentava, Isadora se viu presa entre a verdade escandalosa e um futuro incerto, sem saber qual caminho escolher. Isadora ainda tremia, sua mente revolvendo as palavras de Miguel como se fossem espinhos. A tensão no ar era elétrica, e então que deveria ser um momento de amor se transformou em um pesadelo quando os homens mascarados invadiram o restaurante. A sala se encheu de gritos e Isadora se viu grudada em Henrique, enquanto buscava respostas e proteção. Desculpe, Isadora, não era para que isso acontecesse. Henrique sussurrou, pálido e nervoso, tentando puxá-la para um canto. Mas a movimentação era frenética. Os homens armados não pareciam ali para brincar. Um deles disparou para o alto e o som ecoou como um trovão. Ninguém se mexa! Ele gritou, a voz tão profunda que fez as paredes tremerem. Isadora sentiu seu estômago revirar. O caos estava instaurado. As pessoas começaram a correr e se empurrar. A multidão virando um mar de desespero. Miguel, no meio da sala, tentava manter a calma. Mas o pânico em seu olhar mostrava que a situação havia fugido de controle. A verdade que ele pensou que pudesse expor agora parecia irrelevante diante do perigo iminente. Henrique, o que houve? Quem são eles? Isadora agarrou o braço dele, suas mãos tremendo. As palavras lhe fugiam enquanto o medo tomava conta. São pessoas que estão atrás de mim. Henrique revelou, os olhos arregalados ao encará-la. Mas isso é um erro. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu. Com o que você está dizendo? Isadora pensou em tudo o que havia ouvido. Em cada revelação que jogava luz sobre a conversa anterior. O ruído ao redor diminuía enquanto ela procurava entender. As palavras de Miguel ecoavam dentro dela como um aviso. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um dos homens armados se aproximou. Ele parecia o líder. Com um corte de olhar, fixou-se em Henrique. Você se acha tão esperto, não é? Todo esse dinheiro, mas a conta chegou, Henrique. E ninguém vai sair daqui até você pagar a dívida. Isadora franziu a testa, confusa e assustada. Dívida? Sua voz quase falhou. Henrique, o que isso significa? Isadora, por favor, eu vou te explicar. Mas agora precisamos sair. Henrique puxou mais uma vez, tentando colocar um braço em volta dela. Mas foi interrompido. Chega de jogos! O líder avançou, empurrando Henrique para o lado. Você não vai escapar dessa vez. Isso é pelo que você fez.
A pressão aumentava e tudo parecia se inclinar para o abismo. Então, com um movimento rápido, Henrique puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo! Cuidado, Isadora! Ele gritou, enquanto o homem armata olhava com desconfiança. Que é isso, Henrique? Ela se viu sem opções, o coração disparando, quase explodindo de ansiedade. É um detonador! Ele disparou, a afirmação pendendo no ar como uma bomba prestes a estourar. Eu tenho uma maneira de acabar com tudo isso! Isadora travou. O quê? Você está falando sério? Henrique, você não pode! Mas ele se viu envolvido em uma batalha entre seus demônios internos. Algo ali estava muito mais profundo. Precisamos sair! E quando ele apertou o botão, tudo mudou num piscar de olhos. A sala se iluminou com uma luz brilhante e um som estrondoso ecoou. Não do detonador, mas de um celular. Um celular que Henrique nunca deveria ter ativado. Uma conversa de vídeo se abriu na tela, revelando uma mulher que Isadora nunca imaginou. Era Dona Marta, sua mãe. Henrique, o que você está fazendo? Você não pode fazer isso. A imagem da mãe, cheia de desespero, fez Isadora sentir uma onda de confusão. Por que ela estava ali? O mundo dela, a sua vida de aparências e rotinas, estava se desfazendo. O que você está fazendo com minha filha? Dona Marta exclamou. E a cena trazia consigo uma verdade devastadora. Você sabia de tudo, não sabia? Isadora discerniu um novo nível de dor em sua mãe. Um nível que parecia ter estado escondido por trás da fachada perfeita que ela fazia a vida toda. Um silêncio tenso tomou conta da sala, antes que uma explosão de murmúrio surgisse. Isadora olhou de Henrique para a tela, tentando ligar os pontos. O que isso significava? Quais segredos espreitavam na relação deles? Isadora, você não entende. Henrique começou. Então me explique, Henrique. O que realmente você esconde de mim? A raiva e confusão a consumiam. E com isso, um estrondo atirou de suas próprias emoções. Outro barulho avassalador. A sala à sua volta estava mudando. Tudo estava desmoronando. E a verdade sobre quem era Henrique estava prestes a vir à tona. Mas em meio àquelas sombras, seu coração disparava com perguntas. O que mais poderia ser revelado? A conexão entre eles estava mais emaranhada do que poderia imaginar. E uma nova e mais aterrorizante dúvida brotava. Quem realmente era Henrique Castilho? A sala ficou em silêncio, o frisson das vozes. Abafado pelo susto! As palavras de Miguel pairavam no ar como um trovão, enquanto a imagem de Dona Marta atrás da tela se tornava cada vez mais dramática. Isadora já não sabia distinguir o que era verdade ou ilusão. O olhar dela se fixou em Henrique, o medo e a angústia dançando em seu peito. O que é que você não me contou? O coração de Henrique pulsava freneticamente. Isadora, por favor! Você não entende. Isso é complicado. Ele olhou para Miguel, um desafio nos olhos. Essas acusações são baseadas em suposições. Mas Miguel não hesitou. Suponho? Eu estava lá, Henrique. Você destruiu minha vida. E agora quer que todos acreditem que é um herói? Você não pode escapar do que fez. Neste momento, as luzes do restaurante começaram a piscar. E os homens mascarados se moviam em direção a Henrique. A tensão pairando sobre todos como uma tempestade. Uma nova onda de gritos ecoou e o pânico explodiu. Isadora se sentiu presa, enquanto as vozes se transformavam em um murmúrio agitado ao seu redor. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem, não um dos mascarados, mas um dos convidados que tentava se esconder em meio ao caos, começou a gritar. Henrique, não faça isso!
Você vai mesmo fazer isso? Isadora virou-se rapidamente, de olhos arregalados. Foi quando o homem se adiantou e, numa fração de segundo, revelou o que tinha escondido sob o casaco. A mesma pulseira de ouro que Henrique usava. Era uma peça distinta, um detalhe que tinha passado despercebido por todos, mas que a mente de Isadora imediatamente reconheceu. Mas como você tem isso? Henrique congelou. Um pânico incontrolável tomou conta de seus traços. O que você está fazendo aqui, Marcos? A voz dele tremia e a expressão no rosto do homem trouxe um novo nível de terror. Eu não posso deixar que isso aconteça. As coisas têm que acabar agora! Marcos gritou, mas a explosão de emoção tomou conta da sala. Os homens mascarados pareciam hesitar, avaliando a nova situação. Quem é esse cara? Isadora perguntou, a angústia distorcendo sua voz. Ele estava comigo, desde o início. Henrique sorriu, mas não com sinceridade. Um sorriso nervoso, quase um pedido de desculpas. Marcos, eu não posso voltar para isso. Antes que a situação pudesse piorar, um disparo ressoou no ar. Um eco ensurdecedor. O braço de Marcos foi atingido. Ele caiu no chão, a pulseira escapando de sua mão, o relógio batendo como um sinal de contagem regressiva. O pânico se instalou novamente. Gritos de horror preencheram o espaço. Isadora notou um olhar profundo e carregado entre Henrique e Marcos. Era como se tudo o que havia entre eles estivesse prestes a emergir. Uma agitação feroz tomou conta da sala. E, mais uma vez, a verdade estava prestes a ser descoberta. Ele está dizendo que você não só traiu nossa família, Henrique, mas que você é o verdadeiro responsável por tudo isso. Miguel gritou. A raiva e a indignação o chão se movia sob seus pés. Henrique, por que você não me contou sobre ele? O que mais você esconde? O que mais você fez? Mas Henrique, já sem saída, olhou para os olhos de Marcos. Eu queria proteger você, proteger todos nós. Eu não queria... Então, enquanto a atmosfera carregava a eletricidade do momento, a porta principal se abriu mais uma vez. Em meio ao caos, uma figura bem conhecida e muito inesperada entrou. Era Dona Marta, sua mãe, com um olhar determinado. Henrique! Chica! A verdade precisa ser dita. Você não pode mais carregar isso. E a sala, já em alvoroço, agora ficou em estado de choque total. Isadora apertou a mão. As imagens da mulher mais forte que já conheceu e as mentiras que ela tinha escondido começavam a se desfazer diante dela. O que significava isso tudo? O que a mãe de Isadora sabia que poderia mudar tudo? As reviravoltas não paravam. O que estava enraizado na história deles? A conexão entre todos eles, um nó emaranhado de mentiras, traições e segredos que simplesmente não parava de se aprofundar. A sala estava tensa e a verdade estava prestes a se revelar. Mas a que custo? E o que mais estava escondido nas sombras? Isadora sentiu que o chão estava se movendo debaixo de seus pés, a urgência da situação clamando por respostas, enquanto o caos e o suspense se entrelaçavam, deixando um vazio nas promessas que um dia pareciam reais. A sala ficou em silêncio, o frisson das vozes abafado pelo susto. As palavras de Miguel pairavam no ar como um trovão, enquanto a imagem de Dona Marta, atrás da tela, se tornava cada vez mais dramática. Isadora já não sabia distinguir o que era verdade ou ilusão. O olhar dela se fixou em Henrique. O medo e a angústia dançando em seu peito. O que é que você não me contou?
O coração de Henrique pulsava freneticamente. Isadora, por favor, você não entende. Isso é complicado. Ele olhou para Miguel, um desafio nos olhos. Essas acusações são baseadas em suposições. Mas Miguel não hesitou. Suponho! Eu estava lá, Henrique. Você destruiu minha vida. E agora quer que todos acreditem que é um herói? Você não pode escapar do que fez. Neste momento, as luzes do restaurante começaram a piscar e os homens mascarados se moviam em direção a Henrique, a tensão pairando sobre todos como uma tempestade. Uma nova onda de gritos ecoou e o pânico explodiu. Se sentiu presa, enquanto as vozes se transformavam em um murmúrio agitado ao seu redor. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem, não um dos mascarados, mas um dos convidados que tentava se esconder em meio ao caos, começou a gritar: Henrique, não faça isso! Você vai mesmo fazer isso? Isadora virou-se rapidamente, de olhos arregalados. Foi quando o homem se adiantou e, numa fração de segundo, revelou que tinha escondido sob o casaco a mesma pulseira de ouro que Henrique usava. Era uma peça distinta, um detalhe que tinha passado despercebido por todos, mas que a mente de Isadora imediatamente reconheceu. Mas como você tem isso? Henrique congelou. Um pânico incontrolável tomou conta de seus traços. O que você está fazendo aqui, Marcos? A voz dele tremia e a expressão no rosto do homem trouxe um novo nível de terror. Eu não posso deixar que isso aconteça. As coisas têm que acabar agora. Marcos gritou, mas a explosão de emoção tomou conta da sala. Os homens mascarados pareciam hesitar, avaliando a nova situação. Quem é esse cara? Isadora perguntou, a angústia distorcendo sua voz. Ele estava comigo. Desde o início. Henrique sorriu, mas não com sinceridade. Um sorriso nervoso, quase um pedido de desculpas. Marcos, eu não posso voltar para isso. Antes que a situação pudesse piorar, um disparo ressoou no ar, um eco ensurdecedor. O braço de Marcos foi atingido. Ele caiu no chão, a pulseira. Escapando de sua mão, o relógio batendo como um sinal de contagem regressiva. O pânico se instalou novamente. Gritos de horror preencheram o espaço. Isadora notou um olhar profundo carregado entre Henrique e Marcos. Era como se tudo o que havia entre eles estivesse prestes a emergir. Uma agitação feroz tomou conta da sala e, mais uma vez, a verdade estava prestes a ser descoberta. Ele está dizendo que você não só traiu nossa família, Henrique, mas que você é o verdadeiro responsável por tudo isso. Miguel gritou, a raiva e a indignação em sua voz. A ambição não te levou ao sucesso. Ela destruiu vidas. Os convidados, agora paralisados, assistiam ao estado explosivo, tirando tudo do controle. Isadora sentiu que o chão se movia sob seus pés. Henrique, por que você não me contou sobre ele? O que mais você esconde? O que mais você fez? Mas Henrique, já sem saída, olhou para os olhos de Marcos. Eu queria proteger você. Proteger todos nós. E eu não queria. Então, enquanto a atmosfera carregava a eletricidade do momento, a porta principal se abriu mais uma vez. Em meio ao caos, uma figura bem conhecida e muito inesperada entrou. Era Dona Marta, sua mãe, com um olhar determinado. Henrique, chega! A verdade precisa ser dita. Você não pode mais carregar isso. A sala, já em alvoroço, agora ficou em estado de choque total. Isadora apertou a mão. As imagens da mulher mais forte que já conheceu
e as mentiras que ela tinha escondido começavam a se desfazer diante dela. O que significava isso tudo? O que a mãe de Isadora sabia que poderia mudar tudo? Dona Marta avançou, cada passo dela reverberando na calma tensa. Todos pararam para ouvir. Henrique, você sabe que tudo isso começou quando sua ambição ultrapassou limites que nunca deviam ter sido cruzados. Mas você não é apenas o culpado. Há mais nesta história. Eu sou parte dela. O murmúrio foi crescente. As pessoas se entreolhavam, tentando entender a revelação. Isadora mal conseguia respirar. O que você quis dizer, mãe? O que você fez? Dona Marta hesitou, mas logo disparou. Eu sou sua verdadeira mãe, Isadora. Você foi adotada. E Henrique, ele não é seu namorado, é seu irmão. O silêncio foi ensurdecedor. A revelação caiu como um raio em um céu azul. Isadora ficou paralisada, a boca aberta em choque. Henrique também parecia em estado de choque, mas algo naquele momento mudou. Algo em seu olhar. A confusão virou desespero. Não, não é possível, não pode ser! Isadora murmurou, jogando as mãos na cabeça, enquanto todos ao redor tentavam processar o que acabavam de ouvir. E justo quando a sala se tornava um redemoinho de emoções, o líder dos homens mascarados ergueu a arma novamente. Chega de diálogos. Nós não viemos aqui para ouvir histórias de família. É hora de quitar dívidas, agora! A realidade era insuportável. O caos, a verdade sobre seu passado, a ameaça iminente. Isadora tinha que decidir. Qual era a verdade que ela estava disposta a enfrentar? E qual seria o custo desse conhecimento? A tensão crescia. O futuro de todos na sala dependia de um único instante, onde tempo e verdade se entrelaçavam em um fio de uma narrativa que nem mesmo eles poderiam prever. O que mais estava por trás da máscara de Henrique? O que mais ele escondeu? A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Mas o que estava por vir era ainda mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. A sala ficou em silêncio, o frisson das vozes abafado pelo susto. As palavras de Miguel pairavam no ar como um trovão, enquanto a imagem de Dona Marta atrás da tela se tornava cada vez mais dramática. Isadora já não sabia distinguir o que era verdade ou ilusão. O olhar dela se fixou em Henrique, o medo e a angústia dançando em seu peito. O que é que você não me contou? O coração de Henrique pulsava freneticamente. Isadora, por favor, você não entende. Isso é complicado. Ele olhou para Miguel, um desafio nos olhos. Essas acusações são baseadas em suposições. Mas Miguel não hesitou. Suponho! Eu estava lá, Henrique. Você destruiu minha vida. E agora quer que todos acreditem que é um herói? Você não pode escapar do que fez. O clima tenso, o líder dos homens mascarados, começou a se mover. Era como se a atmosfera estivesse prestes a estourar. As luzes começaram a piscar e as vozes dos convidados se tornaram murmúrios de confusão. Isadora sentiu um frio na espia e seu coração disparou. Calma, calma, o líder gritou, com uma voz profunda que cortou o ar. Ele avançou em direção. Ah, Henrique, sua expressão era de raiva pura. Você acha que pode brincar com a vida das pessoas? Que pode enganar a todos aqui e sair impune? Sua hora chegou. Isadora olhou para Henrique, sua pele pálida, e percebeu que ele estava paralisado. Henrique, o que está acontecendo? A confusão tomava conta dela, enquanto um grito ecoou no fundo da sala. Sigam em frente, não deixem que isso acabe assim. Um dos bandidos mandou, enquanto a tensão aumentava. As pessoas começaram a entrar em pânico, gritos, lamentos e correria ao redor. Mas o olhar de Isadora estava fixo em Henrique, esperando uma resposta. Eu não sou quem você pensa que sou.
Henrique gritou para o homem, sua voz tremia. Eu mudei! Isso tudo foi no passado! Mas antes que pudesse terminar, o estrondo de uma porta se abrindo ecoou pela sala. E outra figura conhecida entrou com uma expressão fria. Era a irmã de Miguel, Clara, que ninguém havia visto há anos. Você pensou que podia se esconder, não é, Henrique? Eu sempre soube que você não tinha mudado. As palavras de Clara cortaram através do caos. Isadora olhou para ela, chocada. O que está acontecendo? Quem é você? Clara soltou uma risada amarga. Você realmente não sabia? Henrique não só traiu nossa família, mas ele ainda é o verdadeiro pai do seu filho. A sala ficou em silêncio novamente. Mas isso não durou muito. O alvoroço começou a se formar de novo. Isadora mal teve tempo de processar a revelação. O quê? Isso não faz sentido. O nó na garganta dela se tornou insuportável. Você tá mentindo! Henrique parecia em estado de choque. Clara, isso não é verdade! Você não pode fazer isso! Ele estava suando agora! A pressão crescendo! Olha pra você, Henrique! A verdade é uma droga, não é? Você se esconde atrás dos seus trunfos e do seu poder. Mas você nunca escapou da verdade do que é realmente. Clara avançou, seus olhos lançando fogo. E como se um tapete tivesse sido puxado do chão. Uma nova onda de gritos ecoou quando a tensão começou a subir novamente. Os homens mascarados estavam claramente perdendo o controle. Eles começaram a gritar ordens uns aos outros, sem saber o que fazer em meio à confusão. Isadora olhou para Henrique, seu coração em pedaços. Você me traiu. Você escondeu tudo isso. Eu não posso acreditar que você é o pai do filho dela. A dor se refletia em cada palavra. Ao mesmo tempo, ela tinha que lidar com a multidão em pânico ao redor. Eu não sabia, Isadora, eu juro! Isso mudou tudo! Ele se virou para Clara, a raiva agora brotando em suas veias. Por que você está fazendo isso? Você não está ajudando ninguém! E então, o que era apenas caos, virou um pesadelo em questão de segundos. Um dos homens mascarados disparou sua arma para o teto e gritou: Chega de conversa! Hoje vamos fazer isso do nosso jeito. A verdade vai sair, de uma forma ou de outra. A sala estava em chamas, com emoções desenfreadas. Isadora se sentiu perdida, confusa e assustada. Revelação sobre Henrique, mudando a dinâmica entre eles. E o verdadeiro perigo se aproximava a passos largos. Enquanto o barulho das vozes crescia e a tensão no ar se tornava insuportável, Isadora deu um passo em direção a Henrique. Você é um traidor, Henrique! Você destruiu vidas! E agora, você vai ter que arcar com as consequências! A sala estava repleta de uma energia pesada. Todos os olhares se voltaram para ela, esperando as reações que viriam a seguir. Isadora estava no centro da tempestade, e enquanto a verdade quebrou as barreiras, ela sabia que o que estava por vir mudaria tudo. E mais uma vez ela se perguntou: quem realmente era Henrique Castilho? E o que mais estava escondido sob as camadas de mentira e ambição? A sala ficou em silêncio, o frisson das vozes abafado pelo susto. As palavras de Miguel pareciam pesar no ar. Uma verdade crua, intensa, que chocava. Isadora olhou para Henrique. Seus olhos buscavam respostas, mas tudo o que via era desespero. O que ele não lhe contou? A atmosfera estava densa e palpável. O líder dos homens mascarados se aproximou, a raiva nos olhos,
enquanto as vozes dos convidados murmuravam um misto de confusão e medo. Chega de conversa! O que você fez com minha família tem que ser colocado em pratos limpos, ele gritou, apontando a arma em direção a Henrique. O pânico tomou conta e Isadora sentiu o coração disparar. Henrique, você precisa se explicar! Ela gritou, a urgência em sua voz. Então, uma explosão de gritos ecoou na sala. E algo mudou no ar. Luzes começaram a piscar. Um dos homens mascarados gritava ordens, mas ninguém estava ouvindo mais. A tensão se intensificou e a verdade que pairava à beira de ser revelada ressoava nas paredes. E foi nesse momento que um grito estridente rompeu a confusão. Um som que nenhum deles esperava. Uma mulher saindo de entre os convidados, gritando com todas as forças. Parem! Parem agora! Era Clara, a irmã de Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, o que você está fazendo? Miguel tentou puxá-la para longe, mas ela se libertou. A determinação era visível. Você não pode deixá-lo levar a culpa. Todos nós sabemos a verdade. As palavras dela caíram como uma bomba. O olhar de Isadora se alargou. A verdade? Que verdade? Sobre quem realmente é Henrique? Clara ofegou, os olhos ardendo de emoção. Em vez de colocar a culpa nele, você precisa saber quem realmente manipula tudo isso. Henrique pode não ser o verdadeiro vilão aqui. O caos virou um redemoinho. O líder dos mascarados hesitou, confuso, enquanto a sala moderava a tensão entre as duas mulheres. Do que você está falando? O que sabe sobre ele? Ele não é o que você pensa. Ele não é o responsável. Clara continuou, a voz firme. Foi a mãe dele. Ela está por trás de tudo, manipulando todos nós por anos. Os olhos de Isadora saltaram para Henrique. Seu mundo estava desmoronando. O quê? Mãe, o que isso significa? A confusão e o pânico a consumiam. Ela sempre teve um plano, Isadora. A vida de Henrique está entrelaçada em uma teia de mentiras que vem muito antes de nós. Você precisa saber. Você nunca soube quem ela realmente é. Clara olhou seriamente para Isadora, sua voz vibrando com sinceridade. Ela arruinou a sua vida, a vida da minha família, tudo porque queria o controle. As palavras de Clara pesavam tanto que Isadora mal conseguia processar. Henrique estava com uma expressão de incredulidade, mas outras emoções intercalavam-se em seu olhar. Isadora, por favor, não escute! Clara está tentando te manipular. Isso é loucura! Mas antes que pudesse continuar, um disparo ecoou novamente. Dessa vez, muito mais perto. Um dos homens mascarados atirou para o alto, colocando todos em alerta. Explique-se agora, ou vou acabar com isso. O coração de Isadora batia forte enquanto ela olhava para Clara, reconhecendo a verdade em seus olhos. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. Clara virou-se para Henrique, a raiva agora expressão pura. Você não pode ficar em silêncio mais, Henrique. Essa é sua chance de se libertar dessa prisão de mentiras. E justo quando a tensão estava em seu ápice, um novo personagem entrou na sala. E a surpresa foi imediata. Era a Dona Marta, a mãe de Isadora, que aparecia na porta. Basta todos vocês! Ela gritou. E seu olhar estava cheio de uma força que Isadora nunca tinha visto. Não faça isso, não agora! Todo o cenário parecia congelar. A revelação estava prestes a sair. Isadora percebeu que a realidade era muito mais complexa do que imaginara. Havia segredos profundos que nunca foram revelados. O que mais sua mãe sabia? A presença dela
poderia ser a chave verdadeira para tudo. Você precisa nos contar a verdade, Isadora exigiu, enquanto os olhares se voltavam para Dona Marta. E nesse instante, tudo estava prestes a mudar. O quão longe a teia de mentiras havia se estendido, e quem realmente estava no controle de toda essa narrativa? As perguntas e os olhares indicavam que a verdade estava prestes a ser revelada. Isadora percebeu que o que ela achava que sabia sobre sua vida e aqueles ao seu redor estava prestes a virar de cabeça para baixo, deixando um rastro de incerteza e dor. A sala ficou em silêncio, o frisson das vozes abafado pelo susto. As palavras de Miguel pareciam pesar no ar. Uma verdade crua e intensa que chocava. Isadora olhou para Henrique. Seus olhos buscavam respostas. Mas tudo o que via era desespero. O que ele não lhe contou? A atmosfera estava densa e palpável. O líder dos homens mascarados se aproximou, a raiva nos olhos, enquanto as vozes dos convidados murmuravam um misto de confusão e medo. Chega de conversa! O que você fez com minha família tem que ser colocado em pratos limpos. Ele gritou, apontando a arma em direção a Henrique. O pânico tomou conta e Isadora sentiu o coração disparar. Henrique, você precisa se explicar! Ela gritou, a urgência em sua voz. Então, uma explosão de gritos ecoou na sala. E algo midou no ar. Luzes começaram a piscar. Um dos homens mascarados gritava ordens, mas ninguém estava ouvindo mais. A tensão se intensificou e a verdade que pairava à beira de ser revelada ressoava nas paredes. E foi nesse momento que um grito estridente rompeu a confusão. Uma mulher, saindo de entre os convidados, gritava com todas as forças. Parem! Parem agora! É a Clara, a irmã de Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, o que você está fazendo? Miguel tentou puxá-la para longe, mas ela se libertou. A determinação era visível. Você não pode deixar que isso aconteça. Todos nós sabemos a verdade. As palavras dela caíram como uma bomba. O olhar de Isadora se alargou. A verdade? Que verdade? Sobre quem realmente é Henrique. Clara ofegou, os olhos ardendo de emoção. Em vez de colocar a culpa nele, você precisa saber quem realmente manipula tudo isso. Henrique pode não ser o verdadeiro vilão. Aqui, o caos virou um redemoinho. O líder dos mascarados hesitou, confuso, enquanto a sala moderava a tensão entre as duas mulheres. Do que você está falando? O que sabe sobre ele? Ele não é o que você pensa. Ele não é o responsável. Clara continuou, a voz firme. Foi a mãe dele. Ela está por trás de tudo, manipulando todos nós por anos. Os olhos de Isadora saltaram para Henrique. Seu mundo estava desmoronando. O quê? Mãe? O que isso significa? A confusão e o pânico a consumiam. Ela sempre teve em plano, Isadora. A vida de Henrique está entrelaçada em uma teia de mentiras que vem muito antes de nós. Você precisa saber. Você nunca soube quem ela realmente é. Clara olhou seriamente para Isadora, sua voz vibrando. Com sinceridade, ela arruinou a sua vida, a vida da minha família. Tudo porque queria o controle. As palavras de Clara pesavam tanto que Isadora mal conseguia processar. Henrique estava com uma expressão de incredulidade, mas outras emoções intercalavam-se em seu olhar. Isadora, por favor, não escute. Clara está tentando te manipular. Isso é loucura. E então,
O que era apenas caos virou um pesadelo em questão de segundos. Um dos homens mascarados disparou sua arma para o teto e gritou: "Chega de conversa! Hoje vamos fazer isso do nosso jeito. A verdade vai sair de uma forma ou de outra." A sala estava em chamas, com emoções desenfreadas. Isadora se sentiu perdida, confusa e assustada. A revelação sobre Henrique mudando a dinâmica entre eles e o verdadeiro perigo se aproximava a passos largos, enquanto o barulho das vozes crescia e a tensão no ar se tornava insuportável. Isadora deu um passo em direção a Henrique. "Você é um traidor, Henrique! Você destruiu vidas! E agora você vai ter que arcar com as consequências!" Mas justo quando as palavras saíram de sua boca, um estrondo a fez se voltar. A porta principal se abriu, revelando uma figura familiar. Era Dona Marta. O olhar dela estava cheio de uma intensidade que Isadora nunca tinha visto. "Henrique, chega! Você sabe o que tem que fazer!" A voz de sua mãe cortou o ar como uma faca. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Um brilho metálico refletiu sob as luzes do restaurante. Henrique, com os olhos arregalados, virou-se rapidamente em direção à sua mãe. "Não! Você prometeu! Não faça isso!" E então, um grito ecoou. Isadora olhou, confusa, enquanto Dona Marta descerrava a capa que escondia um objeto ameaçador. Era uma bomba. "Chega de mentiras! A única forma de eliminar essa praga é acabar com tudo isso aqui e agora." A sala ficou em silêncio. Uma tensão palpável pairava no ar. Isadora teve a sensação de que o tempo havia parado. As vozes de terror ecoaram, mas o rosto de sua mãe estava impassível. "Eu lutei contra isso a minha vida inteira, mas não posso deixar que o legado da nossa família seja destruído por um traidor." Uma onda de choque percorreu o local. Isadora sentia o coração afundar. O que estava acontecendo? Quem realmente era sua mãe? E Henrique? O que ele tinha a ver com tudo isso? O ambiente se transformou em um frenesi de gritos e movimentos, mas Isadora não conseguia desviar o olhar da expressão de sua mãe. Era como se toda a sua vida, todas as lições e valores que tinha aprendido fossem desfeitas em um piscar de olhos. "Mãe, não! Você não pode fazer isso!" O desespero em sua voz ecoou. As pessoas começaram a correr, tentando escapar do que poderia ser uma catástrofe. E no meio do caos, Isadora estava paralisada, presa em um conflito entre a verdade e a lealdade. O que mais sua mãe escondia? O que Henrique realmente era? E, acima de tudo, que destino aguardava a todos ali? Com isso, a sala mergulhou em um caos total. O futuro deles. Pendendo à beira de algo que ninguém poderia prever. A sala estava em um frenesi total. Gritos, confusão e a pressão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. A bomba que Dona Marta segurava era o símbolo do desespero e da traição entrelaçada na vida deles. "Mãe, não faça isso!" Isadora gritou, o coração batendo forte no peito. Ela sentia cada palavra como uma lâmina cortante. As faces ao redor se contorciam em choque, mas Isadora só podia ver a mãe. "Você não pode acabar com todos nós por causa de um plano maluco. É hora de acabar com essa farsa, Isadora." Dona Marta respondeu, a voz tremendo, mas firme. "Eu não posso deixá-lo destruir tudo o que construí." Henrique, atordoado, tentava entender. "Você está fora de controle, mãe." "Não! Podemos fazer isso!" A voz dele soava desesperada, mas havia algo mais, uma raiva contida.
O líder dos homens mascarados observava a arma erguida. Parem de discutir! Nós queremos respostas e não temos medo de usar essa bomba. O caos se intensificava. As luzes piscavam e o tempo parecia parar. O que Henrique havia escondido? O que foi verdade e o que era uma mentira? Isadora olhou para ele, buscando um pouco de sinceridade, mas viu apenas um rosto cheio de confusão. Se você não tiver coragem de me proteger, então eu farei isso por conta própria. Do fundo da sala, Clara segurava sua versão da verdade. Marta, você precisa ser honesta com Isadora. A vida dela depende disso. Uma onda de tensão correu pela multidão. Os olhares se cruzaram, todos esperando uma decisão. E então, do nada, Dona Marta soltou a bomba. Metaforicamente, claro. Você está certo, Henrique. Chega de mentiras. Mas não é só o legado que está em jogo, Isadora. É seu futuro. Eu cometi erros e preciso fazer isso certo. Do nada, alguém disparou novamente. A bala furou o ar e a sala estremeceu. Marcos, ferido, gritava e se arrastava para se proteger. Henrique, a sua ambição nunca teve limites. Até hoje. Todo mundo estremeceu. Isadora sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era agora ou nunca. Na verdade, eu não tenho medo de saber a verdade. Henrique, qual é a verdade? Quem é você realmente? Henrique, com os olhos arregalados, finalmente se abriu. Eu fiz coisas erradas. Eu não sou apenas CEO bem-sucedido. Eu sou um produto das escolhas da minha mãe. Ela me criou cercado de segredos e ambições. Isadora estava em choque, mas seu coração pulsava de esperança. A vida é feita de escolhas, Henrique. Mas você ainda pode mudar. Todos nós podemos. Nesse momento, um rosto da multidão se destacou. Era Miguel. A culpa não é só sua, Henrique. Mas você deve se responsabilizar se quiser se libertar. A verdade precisa sair. Ele parecia determinado. E isso deu um novo ânimo a todos. Dona Marta, diante dessa força, deixou a arma escorregar de suas mãos. Eu nunca quis que isso chegasse tão longe. Por favor, desculpem-me. Eu só queria proteger a minha família. A tensão diminuiu. O enorme peso parecia se dissipar. Embora não completamente. Henrique C. virou para Isadora. A sinceridade que ele havia escondido começava a brilhar. Isadora, eu quero construir uma nova vida, um caminho, mas preciso da sua ajuda. Os olhares se encontraram e naquele momento tudo parecia possível. As promessas de um futuro juntos renasciam, mesmo cercadas de sombras do passado. Mas a gritaria começou novamente. Precisamos sair, o restaurante não é seguro. Uma voz ecoou na multidão, quebrando a mágica do momento. Vamos, todos para a saída. Precisamos de ajuda lá fora! Miguel gritou. As pessoas começaram a se mover freneticamente e a esperança misturava-se ao pânico. Isadora puxou Henrique pela mão, enquanto todos se dirigiam juntos para a porta de saída. O que estava por vir ainda era incerto, mas um novo começo estava no horizonte. O que mais haveria na jornada deles? Qual seria o verdadeiro legado de todos os envolvidos? O que aconteceu no passado ainda gravita sobre eles. Mas quando a porta se fechou atrás de todos, uma nova luz brilhou. A chance de uma verdade renovada. Se você chegou até aqui, é um momento de se envolver de vez.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam viver essas aventuras. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho eletrizante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Não deixe passar essa oportunidade. Você precisa apoiar o canal.